onde o Senhor vai falar com a gente nessa noite. Jeremias capítulo 4, versículo 1 e 2. Queremos desejar a graça e a paz aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica, que o Senhor continue abençoando cada um deles. Que nessa noite possam ser abençoados por essa palavra em nome de Jesus. Acharam? Jeremias 4, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Obrigado, Pai, por essa palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, que ela possa nessa noite exortar, consolar e edificar a cada um de nós que estamos nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero nessa noite com você, querido, falar desse Deus a quem nós servimos, ao qual Ele nos dá sempre uma nova chance. Não existe pecado, não existe erro que o homem possa cometer em que Deus, tendo esse coração arrependimento, não possa dar uma nova chance. Não existe um erro que o homem cometa, que ele voltando para Deus, Deus não possa dar uma chance. Esse texto, Jeremias está falando com Israel, e está dizendo: se voltares, ó Israel, né? Diz o Senhor para mim, se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andará vagueando. Deus está dizendo: se vocês voltarem para mim, eu estou dando uma chance para vocês. Vocês serão abençoados, muitos verão a minha glória em vocês, Israel, o meu povo. E essa palavra é para nós hoje, né? Deus está dizendo: tenham sempre uma nova chance, vamos começar de novo, vamos nos levantar, vamos buscar mais a mim. Eu quero me revelar a vocês, venham de volta para mim, eu estou dando uma chance para vocês. E eu sempre reforço, querido, Deus não precisa de nós, mas Deus sempre está querendo a cada um de nós perto dele, e sempre está querendo dar uma chance. Muitas pessoas, existe sim um entendimento que é importante a gente ter, que a pior falta de perdão é aquela que a pessoa não se perdoa a ela mesma. Essa é a pior falta de perdão que existe. A pessoa ela não dá uma chance para ela mesma, ela não tenta voltar para o Senhor, ela joga tudo para o ar, né? Mas nós temos que entender que Deus está sempre de braços abertos para nos receber, sempre de braços abertos para nos levantar e dizer: vamos de novo, eu dou uma chance para você. Você já pensou se Deus tivesse só uma chance para cada pessoa na face da terra? Vamos supor que a regra fosse essa, porque Ele é dono da regra, Ele é Deus. E se Ele colocasse uma regra assim: olha, eu recebo vocês, mas vocês podem errar só uma vez comigo. Eu só dou uma chance para vocês e depois não existe mais. Eu pergunto para você, quem de nós estaríamos aqui? Nenhum de nós. Deus está sempre pronto a receber de novo, querido, o coração. Quantas pessoas que hoje estão desviados e caíram no mundo porque tiveram a ideia ou pensaram e imaginaram que Deus nunca mais ia recebê-los, e o pecado que foi cometido não existe mais perdão. Como tem certos segmentos de igreja que dizem que certos tipos de pecado não há mais perdão. Por exemplo, o adultério, tem uma religião que tem esse entendimento, e muitas pessoas que caíram hoje, elas mesmas se condenam ao inferno e dizem: não tem mais perdão, e eu perdi a minha salvação, e Deus não me aceita mais. Não existe nenhum tipo de pecado que Deus não possa recebê-los mais. Não existe isso na Bíblia. Não existe nenhum pecado que é maior do que Deus, e Ele sempre está pronto a receber. Não existe nenhum erro que se cometa que Deus não possa mais receber. As primeiras pessoas que erraram foram Adão e Eva. Deus foi atrás deles, os receberam,
e deu para eles uma nova chance. Mas não só para ele, incluído nele, deu uma nova chance a toda a geração que viria. Nós somos gerações que vieram de Adão e Eva, nós estamos aqui. Então você vê que Deus, Ele sempre está restaurando, resgatando, renovando e dando uma nova chance. Então vamos falar no português claro, nós perdemos o jardim do Éden, sim ou não? Quando Adão perdeu, nós também perdemos, não perdemos? Porque nós estávamos dentro de Adão e Eva. Porque se você for voltando à geração, a gente cai dentro de Adão e Eva, né? Então, nós perdemos o Éden. Aí a pergunta que a gente faz, então não existe mais chance para nós? Claro que existe. Ele não enviou Jesus Cristo para nós? E Jesus Cristo não voltou para o Pai? E Jesus Cristo não disse assim, eu volto para buscar você e levar onde eu estou? Então perdemos o Éden, mas Deus nos deu uma cidade celestial, uma cidade santa. Perdemos o fruto da árvore da vida, mas temos Cristo, o fruto da árvore da vida, no céu eternamente. Perdemos a água da vida, diz o céu que tem a água da vida. Então tudo que nós perdemos no Éden, tem de novo para nós no céu. Por quê? Porque Deus deu uma nova chance. A corrupção do gênero humano, se chega no Gênesis capítulo 6, chegou ao extremo. E Deus, quando foi destruir toda a terra por causa da maldade do homem, Ele separa um casal, uma família. E Noé, ele viu integridade, ele viu uma pessoa ainda justa, e ele diz, eu vou salvar essa família. É uma nova chance que Deus deu. Porque se Deus não salva a família de Noé, e se Deus destrói tudo, eu e você não estaríamos aqui, eu e você não existiríamos. Então Ele deu uma nova chance. Afundou nas águas toda aquela geração corrupta, e trouxe de novo a Noé. Então você vai vendo na história, Deus está sempre dando uma nova chance. Davi, escolhido por Deus, ungido por Deus, sentou-se no trono, estava uma bênção, e de repente ele comete duas coisas, que é o adultério com Batseba, e o homicídio, porque ele colocou o marido de Batseba para morrer à frente da guerra. E você vê que é um pecado terrível, são dois pecados terríveis. Mas quando há arrependimento, Deus não resiste a arrependimento. Porque Deus sabe quando tem teatro, querido. Deus não é bobo. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Porque se alguém cometeu algum tipo de erro e foi na presença de Deus para fazer um tipo que se arrependeu, mas por dentro não, Deus sabe. Jesus olhava para aqueles religiosos da época, em que pareciam tão santos, e Jesus apontava o dedo e dizia, víboras, raposas, sepulcros caiados, está bonito por fora, mas está podre por dentro. Deus não é bobo. E Davi cometeu esse pecado terrível. E se Deus não desse uma nova chance para ele? Porque foi da raiz de Davi que veio Jesus Cristo. Olha lá a importância da chance de Deus. E Davi, você pode ler no Salmo 51, há um grande arrependimento. Ele pede para restaurar o Espírito de novo nele. Ele se arrepende e Deus dá uma nova chance. E Deus devolve o Espírito ao coração de Davi. E Davi termina a sua vida abençoado, consertado, querido. Não tem problema. Amém? Glória a Deus. Porque isso é, na realidade, o caráter de um pai. Porque tudo aqui na terra é reflexo daquilo que é no céu. O pai da terra, ele está sempre amando e perdoando os seus filhos. Pensou você como pai também? Seu filho errou uma vez, errou duas, e você diz daqui para frente não erra mais. Se errar, eu boto você do portão para fora. E daí como é que fica? Você já pensou você fazer isso com seu filho? O Pai do céu é a mesma coisa. Ele sabe quem são seus filhos. E quem são seus filhos? O filho verdadeiro sempre se arrepende. O filho verdadeiro sempre volta à casa do pai, como a parábola do filho pródigo. O pai está sempre pronto a receber. O pai não deu uma chance ao filho pródigo? Foi, gastou toda a herança e veio todo sujo, fedido.
todo maltrapilho, e o pai o recebe com muita alegria e manda dar uma festa para ele, tomar um banho, botar os anéis, as sandálias, uma roupa de filho, e recebe ele de volta. Deus é um pai. Deus é pai, amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: Deus é pai. E Ele sempre vai te dar uma nova chance. Amém? Na Bíblia tem um rei que se chama Manassés. Foi um rei péssimo. Um dos piores reis que existiu em Israel. Olha a situação desse rei. Ele levou o povo à idolatria. O pai dele tinha tirado a idolatria. O pai dele foi o rei Ezequias, né? O rei Ezequias tirou a idolatria, trouxe de volta o sacerdócio. Foi uma bênção. Aí nasce Manassés, e Manassés, quando entra, ele traz toda a idolatria de volta. Ele queima os seus filhos a Moloque. Ele se torna um feiticeiro, práticas de feitiçarias. Agora você imagina um homem desse, com todas essas qualidades, dentro do povo de Deus, levando o povo de Deus a pecar contra Deus, e ele pecando contra Deus. Se fosse eu e você, nós não daríamos uma chance a esse homem, mas Deus deu. Ele é levado cativo para a Babilônia, ele estava na cadeia, e na cadeia ele se arrepende e clama ao Senhor. Olha lá, 2 Crônicas 33:13 diz assim: ele estava lá preso, com ganchos, foi levado com ganchos, sabe? O povo assírio era terrível, ele ponhava ganchos no nariz e levava o pessoal com enganchado mesmo, né? Foi lá para a cidade de Babilônia. Mas lá preso, com todos esses pecados, diz assim: fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Com certeza essa oração foi uma oração de inteireza de coração e de arrependimento. E quando isso acontece, seja pecado, seja um erro, em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer área que nós erramos, quando há inteireza de coração e arrependimento, Deus é favorável a cada um de nós. Deus é favorável a mim, Deus será favorável a você. Glória a Deus. Então Deus foi favorável com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Agora olha o poder de Deus. Um cara desse, queimando filhos, praticando feitiçaria, levando o povo de volta à idolatria. Não era para Deus, segundo o conceito humano, dizer: ele está colhendo, ele que fique na cadeia e apodreça lá. Mas Deus foi favorável com ele. E Deus teve tanto poder, porque a Bíblia diz que toda autoridade, não existe autoridade acima da de Deus, e Deus é que controla os corações do homem. Deus tocou no coração do rei assírio, que trouxe ele com um gancho, e o rei assírio liberou ele para voltar a Jerusalém e reinar de novo. E nessa vez que ele volta, ele destrói todos os altares também, ele restaura a adoração a Deus. Mas você está entendendo que todo erro, quando há arrependimento, Deus recebe de volta, Deus é favorável, Deus perdoa, Deus está pronto para dizer: vamos lá então, eu estou contigo, eu te levanto, eu te ajudo, eu firmo seus passos numa rocha. Amém? A mulher de Jó. Eu nunca vi, eu pelo menos nunca vi, tá? De repente você deve ter visto, mas eu nunca vi ninguém pregar sobre a mulher de Jó. Por que será que ninguém prega sobre ela? E eu também já falei muito, a gente só fala daquele erro dela. Qual foi o erro dela? Quando ela disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que hoje eu quero praticar uma justiça com a mulher de Jó, porque ela sempre foi injustiçada e a gente só acha essa parte, e é verdade, ela fez isso mesmo, tá? Mas vamos falar das coisas boas, talvez você nunca prestou atenção, né? Então ela pediu para amaldiçoar a Deus ia morrer, ela pediu para Jó amaldiçoar a Deus ia morrer, por causa do desespero dela. E talvez ela não tivesse tanta intimidade com Deus como Jó tinha. Então ela falou isso no desespero.
E é claro que Deus levou em conta, porque se Deus levasse, Deus tinha fulminado, ela tinha morrido. Mas você vai ver que foi ela que cuidou dele o tempo todo. A Bíblia não fala isso, mas a gente chega à conclusão a isso por várias passagens que tem na Bíblia. Uma delas eu vou citar aqui. Então, quando Jó estava lá, cheio de tumores, saindo pus, coçando tudo, ela sempre estava lá cuidando, ela estava enxugando, ela estava lá, ela levava comida para ele. Essa parte a gente não lembra. E aí no Jó 19, 17, por causa da doença de Jó, ele tinha um mau hálito terrível, aquilo cheirava podre. Então diz aqui assim, o meu hálito é intolerável à minha mulher. Então a mulher dele estava lá ou não estava? Estava. Isso nós já estamos no capítulo 19, ela ficou junto com ele, ela cuidou dele. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, aos seus irmãos. Então ele tinha um cheiro repugnante, um mau hálito. Ele estava, bem dizer assim, com um cheiro de quem está podre. É como um cheiro quase que de um corpo em putrefação. E é realmente mais ou menos isso que estava acontecendo com ele pela doença, pelos tumores. Mas ela levava comida, ela cuidava dele. Ela estava lá. Mas ela falou mal, ela mandou amaldiçoar Deus, mas Deus não deu uma chance para ela. Claro que Deus estava dando uma chance para ela. Porque quando você chega lá no capítulo 42, vai falar assim no finalzinho. E Jó teve agora, porque os filhos dele tinham morrido tudo, mas diz assim, Jó teve de novo mais 7 filhos homens e mais 3 mulheres. Com quem que ele teve filho? A Bíblia não fala que a esposa dele morreu, com a sua própria esposa. Na realidade é como se Deus estivesse dizendo assim, Jó, a sua esposa mandou você me amaldiçoar, mas eu perdoo ela, eu sei que ela falou isso na sua fraqueza. Mas ela cuidou de você, ela estava com você, eu te abençoo com mais filho com essa esposa que você estava com você e te ajudou até agora. Então Deus deu uma chance para ela e ela acabou participando da prosperidade de Jó. Porque Jó teve tudo em dobro agora e ela estava junto na bênção. Porque se Deus não quisesse, Deus tinha separado ela. Deus tinha talvez matado ela. Deus poderia até permitir uma enfermidade nela também. Mas Deus deu uma nova chance para ela. Quantas vezes nós não oramos besteira, sim ou não? Por isso que eu agradeço a Deus, porque Ele não atende todas as nossas orações. Se você for parar e lembrar algumas orações que você fez lá atrás, se Deus tivesse atendido todas, muita coisa tinha dado errado na nossa vida. Muita coisa tinha dado errado na nossa vida. Se Jó dissesse assim, Deus, mata minha mulher agora porque ela mandou te amaldiçoar. Mas foi ela que cuidou dele e foi ela que deu filho para ele novamente. Então Deus sempre está disposto a dar uma nova chance. Amém? Outra coisa que não sei se você nunca reparou, o Geazi. Lembra que a gente fala de vez em quando dele aqui, O Geazi é aquele discípulo do Eliseu, que quando Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes no rio, ele saiu curado da lepra. E aí o Eliseu não quis oferta nenhuma do Naamã, que veio com muitas ofertas. Mas o Geazi escondido foi correndo lá e pegou as coisas e trouxe e escondeu na sua casa. E o Eliseu disse assim, onde você estava? Não estava em lugar nenhum. Ele diz, meu espírito te acompanhou e eu vi que você pediu as coisas lá. Então a lepra de Naamã pega em você. E a gente parasse a história aí, você ia achar que Geazi... Porque o tipo de lepra que ele pegou não é aquela lepra imunda, porque no Levítico tinha uma lei assim. Quando saírem manchas em algum lugar, essa é lepra imunda, esse tem que viver fora. Que era uma lepra até daquelas que começavam a cair dedo, nariz. Mas quando era uma lepra que pegava o corpo inteiro como uma mancha branca, esse podia viver normal, ele vivia com a família, ele continuava e tudo bem. Esse não era imundo. E aí a gente pensa que o Geazi se revoltou contra Deus e não foi mais usado por Deus, e acabou a história aí. Mas lá em 2 Reis 8,4,
Eliseu antes ele tinha profetizado a uma família, e ele falou à mulher sunamita, que era aquela quando ela teve um filho, porque Eliseu profetizou na vida dela, depois o filho veio a morrer, e Eliseu foi lá e ressuscitou o filho dela. E aí Eliseu profetiza essa mulher sunamita assim: sai das terras de Israel, vai para os filisteus, porque 7 anos de fome terá aqui. E ela foi. Quando ela voltou, ela tinha perdido seus bens e a sua terra, tomaram. E aí estava o Geazi lá, e o rei pergunta para Geazi assim, e diz assim, olha, porque a gente esquece do Geazi, a gente pensa que ele ficou leproso, aquele tipo de lepra que ele não podia ter contato com todo mundo, e acabou. Não, Deus também deu uma chance para Geazi. Geazi foi um pregador, um testemunhador, porque ele diz aqui, no 2 Reis 8,4, ora, o rei falou a Geazi, estavam conversando, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ó, quem que lançou a maldição nele foi quem? Eliseu. O rei pergunta, conta-me todas as grandes obras de Eliseu. O que Geazi fez? Ele estava testemunhando, você continuou o texto, ele estava contando todos os milagres de Eliseu. Deus estava dando uma chance para ele, ele continuou sendo um servo de Deus, e ele continuou profetizando. E olha que interessante, essa mulher que foi morar lá nos filisteus e voltou e perdeu tudo sua terra, chegou bem na hora em que Geazi estava falando das grandes obras do Senhor, inclusive tinha falado do milagre da filha da sunamita. E a sunamita chega dizendo, olha, as minhas terras, e ele diz, ela dera que eu estava falando, ela que perdeu as terras. E por causa de Geazi ter dado testemunho da sunamita como verdade, porque eram 2 testemunhas, a mulher e o próprio Geazi, ele diz, vai com o oficial e dá de volta para ela todas as terras dela. Então você vê que Geazi continuou sendo uma bênção, continuou sendo usado e pregando e testemunhando, e você não vê mágoa nele contra Eliseu, porque ele sabia que o que ele colheu foi aquilo que ele plantou. Mas não deixou de ser alguém recebido por Deus, porque ele continuou testemunhando. Amém? E se a gente, nós já estamos indo para o final. E se a gente for, querido, para os discípulos então? Pedro negou Jesus 3 vezes. O João Marcos diz o texto que ele, quando os guardas quiseram o pegar, ele deixou o lençol e saiu nu correndo. João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. E você vai ver que ninguém ficou do lado de Jesus na hora da sua maior dor. A única pessoa que a gente vê dizer, o único apóstolo que cita o nome, é o apóstolo João, que estava lá quando Jesus estava na cruz. Só ele, o resto foi todo mundo embora. Jesus não podia ficar magoado com esse pessoal e dizer, puxa, 3 anos eu andei com vocês, 3 anos vocês viram os meus milagres, 3 anos vocês souberam que eu sou filho de Deus, e agora vocês vão tudo embora e me deixam na hora de maior tristeza e dor. Mas Jesus, querido, é Deus também, amém? Também é Deus, e Ele tem o coração que o Pai tem, e Ele sempre está disposto a dar uma nova chance, e deu uma nova chance para todos eles. Pedro negou 3 vezes, Jesus dá uma chance, e ele foi o primeiro pregador. Olha que interessante, como você me negou 3 vezes, no dia não da crucificação, uma noite antes lá, no dia do meu julgamento, você me negou 3 vezes lá fora com o pessoal que estava lá. O que Jesus faz com ele? Quando estava celebrando o Pentecoste, todos recebem o Espírito Santo, e Pedro tem a honra de fazer a primeira pregação evangelística, e ele colheu mais de 3.000 almas, porque se contava só os homens, se contar as mulheres, dariam muito mais, porque Jesus deu uma chance para ele. Então não é problema quando a gente erra, querido, não é problema quando um homem de Deus, uma mulher de Deus erra, ela tem que querer voltar, né? Ela tem que querer voltar, ele tem que querer voltar, ele tem que querer pular nos braços do Pai, porque o Judas Iscariotes
não é o problema dele ter traído Jesus. O problema é ele não ter se arrependido e voltado para Jesus. Porque Jesus estava de braços abertos para ele, mas ele correu de Jesus. Esse que é o problema da humanidade hoje. Esse que é o problema dos filhos e filhas de Deus hoje. Que não querem se consertar, que não querem voltar, que não querem tentar, mas Deus está disposto o tempo todo a ajudar. Amém? Errar não significa, na realidade, ser desconsiderado por Deus. Deus não desconsidera a gente quando a gente erra. Tá? O problema é quando a gente não quer voltar. Então Judas Iscariotes era um dos... Se você fosse ver o dos 12, que era o mais chegado, porque tinha 70, dos 70 tinha o 12. Depois tinha mais, claro. Mas dos 12, o Judas Iscariotes, que era o traidor, estava lá. E se você for ver dos 12... Judas Iscariotes, olha, presta atenção, era um dos mais comportados e um dos que mais erravam. Que menos errava. Mas não quer dizer porque ele era o que menos errava que ele acertou no final. Você vê, Pedro errava muito, os outros erravam muito. João, que é chamado o apóstolo do amor, pediu para Jesus mandar fogo na cidade de Samaria. Entendeu? Todo mundo estava errando, errava muito, mas Deus não está preocupado com erro. Deus está preocupado se a gente quer acertar depois que a gente erra. Deus quer que a gente se arrependa e volte aos braços dele. E foi isso que todos os outros fizeram. Mas Judas, que era o mais comportado, o mais certinho, no final das contas ele não quis se consertar. Porque isso fala também, sei lá, se é um pouco de orgulho, o que é, porque ele não quis se arrepender e voltar. Deus não quer quando a gente erra, a gente tenha remorso. Deus quer que a gente tenha arrependimento, que é o metanoia no grego, que é mudança de mente, é conversão, é mudar e voltar. Amém? Fala para quem está do teu lado, está faltando metanoia na sua vida. Não é metanol é álcool, tá? É um combustível, é metanoia. Amém? Quer voltar, se arrepender. Paulo de assassino, Jesus o transforma no quê? Num dos mais fortes missionários. Olha um cara que errou, querido. Porque Jesus ama a sua noiva, sim ou não? Aí vai um camarada chamado Paulo, o que ele estava fazendo com a noiva de Cristo? Assassinando ela, porque ele começou a matar crentes, a prender crentes, a tirar pai de família e jogar na cadeia, e alguns a matar. Se eu e você fôssemos Jesus, o que a gente faria com Paulo? Não sei, a gente poderia ser criativo, a gente poderia mandar um meteoro na cabeça dele, um raio, sei lá. A gente falaria assim do trono, raio que o parta, e o raio partiria ele no meio, não é? Só que Jesus não faz isso com ele. Olha que Deus maravilhoso. A gente não vai conseguir entender nunca um coração de amor que esse Deus tem. Em amar um assassino que mata a sua noiva e querer recebê-lo para entrar na gangue também dos cristãos e ser um pregador. Ele foi o maior missionário da época. Ele ganhou o mundo da época, um assassino. De um assassino, ele passou a ser gerador de almas. Olha que interessante, querido. Só porque Jesus deu uma chance para ele. Só porque Jesus deu uma chance para ele. Porque quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele cai ao chão. E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus fala para ele assim, olha, agora você vai ver o que é bom, eu vou queimar você vivo aí. Você vai ficar queimando aí um bom tempo. Jesus não fala isso para ele. Jesus disse assim, vai para a cidade de Damasco, tem o meu servo lá, o Ananias. Ele vai orar por você. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a palavra assim, nunca pague o bem com o mal, é de verdade. Você nunca vai pagar o bem com o mal. E nem o mal com o bem. Então ele fez mal, Jesus pagou com mal ou com bem? Jesus pagou com bem. Isso é na prática, Paulo fala sobre isso porque Jesus é assim. Amém? É por isso que em Gálatas vai falar assim, 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quer dizer, o que assassinava, agora estava gerando Cristo na vida das pessoas. Tudo porque
Jesus deu uma chance. Eu estava vendo sobre a vida desse homem que ele chama John Ponder. Ele mora em Las Vegas, né? E se converteu lendo a Bíblia. Se converteu na prisão e ajudou mais de 2.000 detentos. Até os 38 anos ele entrava e saía na cadeia. Entrava e saía na cadeia. Foi até para a prisão solitária. Numa madrugada, às 2 horas da madrugada, esse é o testemunho dele, ele ligou o rádio, não é a rádio é o rádio, né? Masculino, né? Ele ligou o rádio e estava passando um programa evangélico, onde Billy Graham estava dizendo assim: Jesus quer ser Senhor da sua vida. Naquela hora essa frase pegou ele. E ele entregou a vida para Jesus dentro da prisão. Ele se converteu lendo a Bíblia dentro da prisão. Ele foi solto. E hoje ele cuida de ex-detentos e também prega na prisão. Deus deu ou não deu uma chance para um homem que tanto mal cometeu? Deus deu uma chance para ele. Só porque ele ouviu a frase que Jesus quer ser Senhor da sua vida. E ele entregou a vida para ele. Então, Deus não resiste, Jesus não resiste a um coração que se entrega, a um coração que se arrepende. Por isso que é verdade quando ele diz: eu apago o seu passado. Eu coloco os seus pecados no fundo, eu lanço lá no fundo do mar. Eu boto uma pedra em cima. Eu lanço no fundo do mar e boto uma placa assim: proibido pescar. Não pode voltar lá buscar o que já foi. Então Deus esquece, Deus apaga. Por isso que ele conta, por isso que fala nascer de novo. O que é? Acabou aquele passado, acabou aquele homem que você era. Então ele não conta aquele, ele nem olha mais. Ele conta da onde você nasceu para frente. Amém. Glória a Deus. Até esses dias passou um vídeo desse John Ponder aí, onde ele estava com o Trump. Se você procurar no YouTube, você vai achar John Ponder e você põe a Trump na frente. O Trump está lá falando na tribuna para um pessoal lá, acho que é na Casa Branca, e chama ele à frente, fala do testemunho dele, e o Trump está dizendo a importância de os Estados Unidos voltar a crer no poder da oração, ele diz. Porque ele diz: essa nação foi fundada com oração. Essa oração foi fundada por pessoas que liam a Bíblia e praticavam a Bíblia. Ele diz: nós temos que voltar. Ele chama esse cara para dar o testemunho dele. Então, Deus sempre está dando uma chance. E glória a Deus por isso, porque o que seríamos de nós sem essa chance? Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que Deus sempre dá uma chance por causa dessa palavra, eis. Quantos eis nós não temos aqui? Quantos eis nós não temos aqui? Quantos eis nós não temos no mundo todo? Ex-prostituta, ex-drogado, ex-ladrão, ex-assassino, ex-feiticeiro, e vai, ex isso, ex aquilo, ex-idólatra. Quantos ex? Por que ex? Ex lembra de uma coisa que era e não é mais. Por quê? Porque Deus deu uma chance. E Ele não dá só uma, Ele dá quanta precisar. Enquanto tiver um coração batendo, Deus está dando chance. A pessoa pode estar morrendo num acidente e Deus está dando chance. Ou até, a gente já viu muito disso, o ladrão foi roubar e foi baleado. Ele está morrendo, alguém chega ali e fala de Jesus, e Deus está dando uma chance para um marginal que está morrendo. Que todo mundo em volta deveria estar pensando assim: que morra e vá para o inferno, é o que todo mundo fala. Mas Deus não tem esse coração. Deus tem um coração que eu quero para mim. Eu quero salvá-lo. Eu quero dar uma chance para o que está perdido. Por isso que Jesus diz: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Amém. Deus está aqui sempre querendo dar uma chance. E Ele quer dar uma chance de salvação para todos. Para todos. A gente acha que a gente é mais bonitinho e a gente recebeu a salvação porque nós merecíamos. Eu não era tão ruim, eu não matava, eu não roubava. Não é por causa disso, querido. Deus dá chance, não é por causa disso. Não tem nada em nós que chama a atenção de Deus
antes de o conhecê-lo, que possa dizer, esse merece mais, porque esse é bonzinho. Não, Deus está buscando quem está abrindo o coração e quem está clamando para Ele. E mesmo quando a pessoa não está procurando, Deus está arrumando uma situação na família, um convertido da família, alguém da escola, para se colocar na frente dele. E Deus quer se mostrar através daquela pessoa, para dizer assim, eu te amo, cara, eu quero você também. Amém. Como é que eu li uma vez uma frase? O Evangelho, será que é o Evangelho, a salvação? Aquele que diz assim, que o salvo é um mendigo, eu não lembro o que tinha antes, que ensina para o outro aonde tem pão. Só isso. Nós já conhecemos Jesus e sabemos onde tem pão. O que a gente vai falar para o outro? Olha, eu também estava procurando, mas eu achei um lugar, eu achei uma padaria que tem pão. Aí você traz a pessoa também. Mas Deus está querendo dar chance para todo mundo, querido. A gente tem a mania de julgar, aquele lá é idólatra, vai para o inferno mesmo, porque idólatra tem que queimar. Querido, enquanto houver vida, nós temos que ser luz para essas pessoas. Deus quer ser uma chance, né? Dar uma chance para essas pessoas através de mim e de você. Que nós não sejamos vasos defeituosos, corações defeituosos, pessoas que Deus não tem como usar, mas que sejamos pessoas disponíveis, dispostas, coração aberto para dizer, Senhor, eis-me aqui. E às vezes a gente vai falar como Jeremias, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, mas deixa que eu falo através de você. Deus sempre dá um jeito. Moisés disse assim, eu tenho a língua pesada, não tem problema, fala para o seu irmão Arão e ele fala então. Mas Deus nunca desiste, Ele quer usar a gente. Deus não podia escolher Arão que não tinha língua pesada? Já que esse cara fala meio pesado, vamos pular para o Arão. Não, ele diz, não, é você que eu escolhi, cara, eu quero você. Então a gente tem que estar disposto, querido, para ser essa luz para essas pessoas. 2 Pedro 3,9 diz assim, aqui fala desse Deus que dá chance, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o coração do Pai? Que todos cheguem ao arrependimento. Quem? Eu, aquele que não presta, aquele que está caído na sarjeta, aquele que está roubando, aquele que está matando, todos Deus quer que chegue ao arrependimento. É por isso que Deus ainda está demorando 2000 anos para Cristo voltar, e Cristo ainda não voltou, porque tanta gente que está sendo salva ainda, e eu e você fomos, porque Ele está dando chance, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a esse arrependimento, dando uma nova chance. Sabe como que eu vejo que Jesus é um Deus que dá chance? E não importa o momento, Ele morrendo na cruz, querido, cheio de dores, com febre, tudo secando a garganta, o sangue indo embora, a vida indo embora, ainda Ele salva alguém que está do lado. Senhor, o ladrão disse que estava crucificado do lado dele, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele podia falar que se lasque, cara, eu estou morrendo aqui, não estou aguentando, vou falar de salvação, e você vai para o inferno. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é chance, isso é nova oportunidade. Jesus não olhou para ele e acusou ele, querido, você é um ladrão, você é um bandido, você já matou, cara, você não presta, você deveria estar aqui, eu não. Mas Ele não acusa, Ele só diz assim, hoje estarás comigo no paraíso. O cara que tinha tudo para ir para o inferno, no último momento, o céu se abre para ele. É que a gente não trabalha no hospital, não sei se tem alguém aqui que trabalha no hospital, acho que não, nem enfermeiro. O hospital é um lugar que todo dia tem gente partindo, ou para o céu ou para o inferno, é um lugar de partida, é como se fosse uma rodoviária, um aeroporto. Toda hora tem gente partindo. E quantas pessoas não estão conhecendo Jesus lá, pelos capelões que lá trabalham? Lá tem muitos capelões que todo dia passa visitando os quartos falando de Jesus. Quantas pessoas que estão na última hora e entregam a vida para Jesus? Quantas pessoas que estão deitadas
mas estão naquela situação que quase não se mexe, não abre o olho, mas se alguém pega na mão dele ou dela e diz assim: olha, você quer se arrepender dos seus pecados? Se você quiser, aperta minha mão. E a pessoa aperta, ela não está falando, não está abrindo o olho, nada. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Aperta minha mão. E ele aperta. Até assim Jesus aceita. Aí aquela pessoa morre aquela noite e vai para o céu. Deus sempre está dando uma nova chance, querido. A chance é para todos. Mas a eficácia da chance consiste no sim do homem em acertar essa chance. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso fala de chance. Agora a eficácia da chance é o que vem depois. Quem nele crê já está salvo. Quem nele não crê já está condenado. A eficácia da chance Deus deu. Se você conhece ele e resiste ele, já está condenado. Mas se receber, já está salvo. Amém? Deus sempre dará uma nova chance quando você errar. Use os seus erros, querido, como tijolos da sabedoria. Aprenda com os erros, seus e dos outros. O que a gente faz com o erro? A gente só aprende com ele. Ele vai servir de tijolos de sabedoria, onde eu vou construindo a minha vida, né? Errando e acertando, errando e acertando. Eu acho que a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. Não sei se eu estou errado em falar isso aí. Porque uma vez que você errou, você não erra mais. Ó, a gente tem um amigo, né? Não sei, o Eric, né? Não sei se vocês, quem conhece ele aqui. Todo mundo fala assim: não joga álcool na churrasqueira. O Eric se queimou um bom tanto lá e ficou muito tempo internado. Agora eu pergunto para você: o Eric vai jogar álcool de novo no churrasqueiro? Não. Olha, por exemplo, não corra muito com a moto. Muitas pessoas não tiveram nem a chance de tentar acertar de novo, que já morreram. Não, porque está tudo certo, eu sei o que estou fazendo. Não corra muito com a moto. E o filho só lá, até... Aí fala depois se ele vai correr. Então por isso que eu falo, a gente aprende mais com o erro do que com o acerto, porque errando, aquilo fica sinalizado em nós, fica uma cicatriz em nós. Aquele erro a gente não comete mais. Pergunta para Davi se ele adulterou mais alguma vez na vida dele. Claro que Davi não está aqui, né? Pergunta para Davi se ele assassinou mais alguma pessoa. Por isso que a gente aprende mais com os erros do que com o acerto. E com os erros, querido, a gente é recebido de novo. Deus não resiste a gente quando a gente quer tentar de novo. E Ele nos dá sempre uma nova chance. Glória a Deus, porque Deus é assim. Amém.